Bem-vindos ao Destilado Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por histórias envolventes, universos bem construídos e personagens inesquecíveis, então esta playlist é para você. Aqui mergulharemos de cabeça em trilogias icônicas, explorando suas tramas, simbolismos e curiosidades. De mundos fantásticos a distopias instigantes, passando por mistérios arrebatadores, cada trilogia traz uma experiência única, e nós estamos aqui para destilar o melhor de cada uma. Então acomode-se confortavelmente e venha embarcar nessa jornada de leituras. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. E se te dissesse que os eventos mais sagrados da humanidade, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, foram observados, documentados e gravados por 2 militares americanos que voltaram no tempo através de uma missão ultrassecreta do governo dos Estados Unidos? Não estamos falando de ficção tradicional. Cavalo de Troia é um experimento literário ousado, onde fé e tecnologia colidem, e o mistério da figura de Jesus é recontado com detalhes quase clínicos, mas carregados de emoção. Por trás dessa história está um jornalista espanhol, J.J. Benítez, que afirma ter recebido um diário real, vindo de um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, contendo tudo o que ele e seu parceiro viram ao viajar ao ano 30 depois de Cristo. A trilogia que vamos mergulhar hoje não é apenas uma narrativa sobre o Cristo histórico, é um convite para repensar o tempo, a espiritualidade, o papel da ciência e a própria natureza da fé. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir talvez mexa com sua mente, sua razão e seu coração. Tudo começa com o próprio J.J. Benítez relatando como foi abordado por um estranho ex-militar nos bastidores da vida. Um homem misterioso, de fala calma e olhar decidido, que lhe entrega uma chave. Mas não uma chave qualquer, era a chave para um segredo enterrado, literalmente, em um pequeno cofre numa estação postal em Washington. Lá dentro, cilindros contendo o que seria o diário de uma missão secreta da Força Aérea Americana. O Projeto Cavalo de Troia. O nome do projeto, inspirado na famosa estratégia grega, é simbólico. Era a ideia de infiltrar agentes no maior acontecimento espiritual da história da humanidade, a vida de Jesus, sem serem notados. 2 oficiais, altamente treinados, teriam sido enviados ao passado por meio de um experimento de manipulação temporal conduzido em instalações militares. A missão era clara: observar. Mas nada naquela viagem permaneceria sob controle. Aqui, a história começa a virar algo mais do que ficção. O tom é de revelação. O que os militares encontram no passado não é apenas história. É transformação. Quando os viajantes chegam ao ano 30 da nossa era, desembarcam numa Palestina pulsante, cheia de vida, conflitos e crenças. Jerusalém fervia sob o domínio romano, com intrigas entre os fariseus, saduceus e zelotes, e uma população oprimida que esperava, com desespero e esperança, por um Messias. As descrições são minuciosas: o calor sufocante, os aromas das ruas, os cânticos nos templos, a brutalidade das autoridades, os gestos pequenos do povo. O que poderia soar como um relato histórico comum ganha contornos profundamente humanos. A missão, que parecia apenas técnica, se torna uma jornada emocional e moral. E no centro de tudo isso, ele. Jesus. Mas não o Jesus estático dos vitrais ou das imagens idealizadas. Aqui, vemos um homem de carne e osso. Alguém que caminha com empatia, que se irrita com a hipocrisia dos religiosos, que abraça, que ri, que chora. Um homem que tem plena consciência de seu destino, mas que ainda assim se permite ser profundamente humano. O major e seu companheiro, aos poucos, deixam de ser apenas observadores. Eles se tornam testemunhas e, por dentro, começam a se fragmentar. Nenhum momento da trilogia é mais potente, ou mais devastador, do que a narração dos últimos dias de Jesus. A traição de Judas, o julgamento, os açoites, a coroa de espinhos, a via dolorosa, tudo é descrito com detalhes que, segundo o próprio autor, foram retirados diretamente da observação de campo dos militares. A dor física é quase insuportável de acompanhar, mas o que mais fere o leitor é a dignidade silenciosa de Jesus.
Ele sabe o que está por vir, sabe que não será compreendido, e ainda assim, oferece seu corpo e seu silêncio. Enquanto isso, os dois viajantes, já emocionalmente abalados, sofrem ao perceber que não podem intervir. Eles não podem mudar a história. Eles não podem impedir a crucificação. Tudo o que lhes resta é registrar e chorar. E aqui, um momento de pausa. Porque o que está sendo narrado, por mais que venha de uma obra classificada como ficcional, carrega um poder simbólico imenso, a dor que transforma, o sacrifício que ensina, e a fé que brota no meio da tragédia. Mas Cavalo de Troia não termina na cruz. A trilogia continua, investigando os acontecimentos que se seguiram, as aparições, os conflitos entre os apóstolos, a perplexidade de Maria, e as transformações silenciosas que ecoaram por séculos. Os militares conseguem retornar. Mas algo neles não volta com eles. A missão os mudou para sempre. A experiência com Jesus, que viram e tocaram, desestabiliza não só suas convicções religiosas, mas tudo o que entendem sobre realidade, tempo e propósito. O maior dilema, no fim, não era tecnológico, era espiritual. Ao entregar o diário para Benítez, o major deixa uma mensagem clara: essa história precisa ser contada. Mas não para provar nada. E sim, para provocar. Provocar fé, dúvida, reflexão. O verdadeiro cavalo de Troia talvez não fosse o projeto secreto. Mas sim o que a história de Jesus ainda pode fazer dentro de nós, quando a olhamos com profundidade, como esses viajantes fizeram. A trilogia Cavalo de Troia não entrega respostas prontas. Mas levanta perguntas que nos acompanham por muito tempo. E se a fé e a ciência não forem opostas, mas complementares? E se a figura de Jesus for maior do que qualquer doutrina conseguiu captar? E se o tempo, como o conhecemos, for apenas uma das camadas da realidade? Esse livro não é só uma leitura, é uma experiência. Daquelas que incomodam, expandem e ecoam. Uma obra que, mesmo sendo contestada, ainda encontra corações dispostos a escutar. Livro 2, Masada. A missão começou em Jerusalém. Com olhos perplexos e alma ainda presa aos protocolos, o Major Jazão, como é chamado nos documentos, foi lançado à Terra Santa do ano 30 da nossa era. Era para ser uma missão científica. Técnica. Precisa. Mas nada o preparou para o que veria, e sentiria. Ele chegou para observar, mas se viu imerso. A cada passo ao lado de Jesus, a estrutura lógica que sustentava seu treinamento militar começava a rachar. Jesus não era apenas um personagem religioso. Era presença. Era força silenciosa. Era amor encarnado, em uma dimensão que Jazão jamais havia experimentado. Em Cavalo de Troia 1, acompanhamos os dias que antecederam a crucificação. Testemunhamos milagres descritos em detalhes, gestos pequenos carregados de significado, e o drama da última semana de vida do Nazareno. Vimos Maria, os apóstolos, os romanos e os fariseus por um novo ângulo. Um ângulo tão humano, que por vezes doía mais do que inspirava. E no fim, não foi apenas Jesus que foi crucificado. Jazão também saiu ferido, por dentro. E então, quando o silêncio do Gólgota se instalou, o segundo livro começa. Masada não surge como uma continuação direta. Ela é uma reverberação. Masada é o eco do que Jazão viu, do que não conseguiu esquecer, do que começou a transformar sua alma. Se em Jerusalém ele olhava o Nazareno com curiosidade, agora ele o busca com reverência. Se antes era um agente infiltrado, agora é um homem em desconstrução. A missão continua. Mas a intenção mudou. E o que era ciência, começa a se curvar diante de algo que nenhuma fórmula explica. Você já imaginou se fosse possível voltar no tempo e testemunhar, com os próprios olhos, a vida de Jesus de Nazaré? Essa não é apenas a premissa de um livro. É uma provocação existencial. Em Cavalo de Troia 2,
Mazada, J. Benítez nos entrega mais do que uma continuação. Ele mergulha ainda mais fundo no mistério da fé, na complexidade da natureza humana e nas entrelinhas do tempo. Neste vídeo, você vai acompanhar uma jornada entre o invisível e o concreto, o sagrado e o terreno, o histórico e o transcendental. Vamos juntos decifrar o que está por trás do véu da história. Depois dos eventos avassaladores vividos na primeira parte do projeto, o major norte-americano, que continua ocultando sua identidade sob o codinome Jazão, segue sua missão na Palestina do século I. Mas agora, o tom é diferente. Mais introspectivo. Mais reflexivo. Ele já não é o mesmo homem. A experiência com Jesus o marcou. E isso transborda em suas anotações, que ganham um tom quase confessional. É nesse ponto que o deserto de Masada se torna mais do que um cenário, ele é metáfora. A aridez, o isolamento e a vastidão do lugar espelham o estado da alma do major, que começa a se questionar sobre sua própria missão, e até onde é ético observar sem interferir. Se em Jerusalém o Nazareno já impressionava pela força espiritual, em Masada ele se revela em camadas ainda mais sutis. Benítez apresenta um Cristo que ri, que chora, que caminha entre pescadores e revolucionários com a mesma naturalidade com que confronta os fariseus. O contraste entre a suavidade de suas palavras e o peso de sua missão é o que comove. E ao lado dele, Jazão, cada vez mais dividido entre a postura científica e a transformação espiritual que começa a viver. O que ele presencia desafia os manuais da física e rompe as fronteiras da lógica. Mas o que mais o perturba é o que começa a sentir. Masada, o local onde se refugiaram os últimos resistentes judeus diante do avanço romano, serve aqui como pano de fundo para um drama maior, a rebelião da alma contra o destino. Benítez usa o simbolismo da fortaleza como um espelho do que estava para acontecer com o povo judeu e, ao mesmo tempo, como alegoria para as muralhas internas que cada ser humano ergue quando confrontado com a verdade. Há algo de profundamente trágico e belo na narrativa. O leitor sabe o que virá, a traição, a cruz, a morte, mas ainda assim, se vê torcendo por outro desfecho. E esse é um dos poderes da obra, nos colocar dentro do drama com tamanha empatia que esquecemos que se trata de uma história milenar. A luta do major não é apenas com os dilemas éticos da missão temporal. É com a própria razão. Ele, que partiu armado de tecnologia, lógica e sigilo militar, se vê tomado por dúvidas mais íntimas e intransferíveis. O que é a fé, afinal? Por que algo tão poderoso escapa aos sensores, mas domina o coração? A partir dessas reflexões, Masada se torna um livro sobre as pequenas rendições diárias, a rendição ao amor, ao mistério, à vulnerabilidade, ao perdão. Era como se o tempo ali não fosse linha, mas círculo. Jesus não falava como quem quer convencer, mas como quem convida ao silêncio. O deserto me dizia mais sobre mim do que qualquer análise de dados. Essas são passagens que convidam à pausa. A escuta interior. E é isso que diferencia Cavalo de Troia de uma simples ficção científica ou romance histórico. É um espelho literário da jornada espiritual humana. Ao final de Masada, não saímos com respostas definitivas, mas com a inquietação dos que viram algo maior. O major, outrora cético e protocolar, já não é mais o mesmo. E quem lê, também não é. Se você chegou até aqui, talvez sinta que o tempo também se dobrou um pouco dentro de você. E talvez seja esse o verdadeiro milagre do livro, fazer com que cada página soe como uma memória ancestral, como algo que sempre esteve dentro de nós. Livro 3, em Saída. E se, depois de testemunhar o clímax da fé, o verdadeiro milagre estivesse no silêncio? Após o impacto emocional de Jerusalém e a solidão pungente de Masada, o terceiro volume da série Cavalo de Troia nos leva a um tempo esquecido, quase apagado da memória oficial dos evangelhos. Um tempo sem multidões. Sem milagres grandiosos. Sem cruzes ou templos. Em Saidã, o que se revela é o invisível. O cotidiano.
o sagrado escondido nas margens da história. E talvez, justamente por isso, esse seja o livro mais humano, e também o mais divino. Aqui, a missão não avança. Ela mergulha. A narrativa volta no tempo para mostrar não o fim, mas o princípio. Como se, após tocar o ápice da dor, fosse preciso voltar ao ponto onde tudo ainda era possível. Depois de Jerusalém, veio o silêncio. E com ele, o peso da memória. Em Masada, o major se isolou. Não apenas fisicamente, entre as ruínas do deserto e o eco do tempo, mas internamente, perdido entre o que viu e o que passou a sentir. A crucificação de Jesus, que deveria ser apenas mais uma etapa documentada de uma missão científica, o desarmou por completo. Ali, no alto daquela fortaleza silenciosa, ele deixou para trás muito mais do que dados, deixou certezas, camadas antigas da razão, e parte de si. Mas a viagem no tempo ainda não havia terminado. O Diário do Major, agora mais maduro, mais sincero, volta no terceiro volume para uma etapa que ainda faltava ser revelada, os primeiros meses do ano 30. Um tempo anterior ao clímax da cruz. Um tempo de caminhada, de ensinamentos íntimos, de encontros com pessoas esquecidas pela história oficial. Em Saidã, não estamos mais no olho do furacão. Estamos nas margens. No campo. Nos lugares simples. É como se, depois de encarar a dor máxima, fosse preciso retornar ao início, onde tudo ainda era leve. Onde o riso de Jesus era mais frequente, suas palavras mais extensas, sua presença mais acessível. E assim, a narrativa recomeça. Com menos sangue, mas com mais alma. Com menos ruído, mas com mais silêncio. Com menos espetáculo, e mais verdade. Este talvez seja o volume mais espiritual da trilogia. Aqui, Jesus não está no centro dos milagres públicos. Ele está caminhando entre pessoas comuns, descansando sob oliveiras, pregando com simplicidade, tocando as almas sem alarde. Ele se mostra totalmente consciente de sua missão, mas nunca apressado. Cada gesto, cada conversa, é um chamado à presença, não à adoração, mas à escuta. E o major, que antes observava com olhos de técnico, agora se vê absorvendo com o coração. Suas anotações, antes objetivas, agora carregam emoção. Ele já não é o mesmo. O que diferencia Saidã dos volumes anteriores são os encontros inéditos. Aqui, Jesus conversa longamente com pessoas que a história esqueceu, uma mulher angustiada, um jovem à beira da violência, um idoso cansado da religião formal. São nessas conversas íntimas, sem milagres, que Cavalo de Troia toca a alma do leitor. Porque mais do que curas, Jesus oferece escuta. Mais do que sinais, ele oferece presença. Quantas vezes buscamos respostas grandiosas, quando tudo o que precisamos é de um olhar atento? Quantas vezes esperamos luzes do céu, quando o milagre está no gesto simples de quem nos acolhe? Saidã é esse lembrete, o divino habita o cotidiano. Ao final desses 3 primeiros volumes, não estamos mais diante de um simples relato alternativo sobre Jesus. Estamos diante de um espelho. Um espelho da nossa fé, da nossa dúvida, da nossa sede por algo maior que a lógica. Benítez, por meio do Major, não quer apenas recontar o Evangelho. Ele quer provocar, inquietar, quebrar moldes. E talvez, no fundo, esse seja o verdadeiro milagre dessa trilogia. Saidã termina sem estardalhaço, mas com profundidade. A missão continua. E o que vem a seguir é ainda mais revelador. No próximo volume, voltamos a Nazaré. Mas não como turistas do tempo, e sim como buscadores da essência. Lá, entre paredes simples e silêncios longos, vamos encontrar o menino que cresceu para se tornar o homem que mudaria o mundo. E talvez, ao olharmos para sua origem, possamos finalmente entender o que significa ser humano. Livro 4, Nazaré.
Depois de caminhar com Jesus pelos campos de Sidon, de ouvi-lo em silêncio sob as figueiras e ver seus olhos brilharem ao conversar com pastores e pescadores, o major acreditava já ter tocado o coração da missão. Ali, entre aldeias esquecidas e trilhas poeirentas, havia descoberto um Jesus íntimo, um homem consciente de sua missão, mas ainda resguardado do peso da cruz. Um mestre que ensinava com o olhar, com a pausa, com a presença. Mas era apenas o começo. O que o esperava no quarto volume era mais profundo e delicado, um mergulho nas origens. Em Cavalo de Troia 4, Nazaré, a missão não avança, ela retorna. Retorna às raízes de tudo. À juventude do Nazareno, à sua casa, ao convívio com Maria, com seus irmãos, com a rotina simples da aldeia. Um tempo anterior à pregação, anterior aos milagres, anterior à fama. E essa volta às origens transforma tudo. Se em Sidão o major viu a luz que Jesus irradiava para o mundo, em Nazaré ele testemunha a luz que Jesus guardava para si. É ali, no cotidiano escondido de uma vila desprezada pelo império, que pulsa o coração silencioso de uma vida extraordinária. Ao trocar as multidões pelos gestos pequenos, um olhar, um silêncio, um abraço, o major entende: para compreender verdadeiramente quem foi Jesus, é preciso conhecer o menino que cresceu em Nazaré, o jovem que aprendeu com a dor humana, e o homem que amou muito antes de ser adorado. Imagine poder caminhar ao lado de Jesus, não apenas nas páginas dos evangelhos, mas vivendo cada silêncio, cada gesto, cada palavra que os textos sagrados jamais registraram. E se alguém tivesse feito essa viagem, no tempo? Cavalo de Troia 4, Nazaré, de J. J. Benítez, nos convida a embarcar em uma experiência que mistura ficção científica, investigação histórica e espiritualidade profunda. Nesta continuação da controversa série, mergulhamos na vida cotidiana de Jesus antes de sua missão pública. Conhecemos o homem antes do mito, o filho antes do mestre, o nazareno em sua humanidade mais íntima. E o que encontramos não é apenas revelador, é desconcertante. Mas para entender o impacto dessa narrativa, precisamos voltar ao início. Depois de Jerusalém, Masada e Sidon, agora voltamos às origens. E é em Nazaré que tudo começa. Jesus de Nazaré sempre foi uma figura envolta em mistério. Pouco se sabe, de forma detalhada, sobre os seus primeiros 30 anos de vida. O que a Bíblia silencia, Cavalo de Troia 4 tenta preencher. Nesta nova expedição, o major retorna ao passado para desvendar a adolescência e juventude do mestre. O resultado é uma narrativa poderosa que une história, emoção e reflexão. No centro do livro está a convivência íntima com os chamados íntimos de Jesus, seus familiares, amigos e discípulos mais próximos. Um destaque emocional é Natanael, o mesmo Bartolomeu dos Evangelhos. Retratado com humor singular, aparência rústica e alma filosófica, ele nos dá acesso direto à atmosfera viva daqueles tempos, às emoções sinceras dos homens e mulheres que acompanhavam Jesus muito antes de ele ser chamado de Messias. Esse convívio se desdobra em Canaã, pouco antes das bodas, sim, aquelas mesmas em que, segundo a tradição, Jesus transforma a água em vinho. Mas antes do milagre, há o cotidiano, o cansaço da caminhada, as risadas entre amigos, o calor humano das estradas empoeiradas da Galileia. Enquanto isso, o explorador do tempo, nosso narrador, registra cada detalhe com olhos atentos e coração inquieto. Ele presencia momentos decisivos, como o reencontro com Maria, mãe de Jesus, que oferece vislumbres da infância do filho e revela suas angústias de mãe que vê o filho se aproximar de um destino inevitável. E é nesse ponto que o texto ganha densidade emocional, o conflito entre fé e instinto materno. Em conversas íntimas, Jesus expressa repúdio aos rituais de sacrifício no templo, que considera arcaicos e violentos. Ele critica com veemência a distorção do culto em nome de Deus, a transformação da espiritualidade em comércio. Meu pai não é um Deus de sangue, ele afirma, com tristeza. Esse Jesus é consciente, questionador e profundamente ético. Ele sabe quem é, mas ainda não se revelou ao mundo. Em um dos momentos mais impactantes do livro,
vemos o jovem Jesus caminhando sozinho até Jerusalém, contra a vontade da mãe. A tensão desse deslocamento revela a ousadia e a segurança de alguém que já sente o peso da missão que carrega. Mas também deixa claro, esse Jesus não é um ser distante, etéreo. Ele sente medo, enfrenta desafios, entra em conflito, como qualquer um de nós. A sensibilidade do autor também aparece nos detalhes aparentemente banais, o gesto de um sorriso entre amigos, o som dos passos na poeira, o céu que ameaça a chuva sobre Canaã. Tudo é tecido com uma prosa quase cinematográfica, convidando o leitor, ou, neste caso, o espectador, a ver com os próprios olhos. Nesse ponto da trilogia, o projeto Cavalo de Troia deixa de ser apenas uma aventura tecnológica e se torna uma jornada espiritual. A Cuna, o módulo de viagem no tempo, torna-se quase um portal para a verdade interior. A ciência se curva diante do mistério. E é impossível não se emocionar com a maneira como os personagens, mesmo secundários, ganham vida: Zebedeu, Miriam, Maria, Santiago, Natanael. Cada um revela camadas, memórias e dilemas que fazem dessa narrativa uma experiência viva, quase sensorial. Enquanto a história avança, o leitor começa a perceber que não é apenas sobre Jesus. É sobre nós. Sobre como buscamos sentido, fé, pertencimento. E sobre como esquecemos que o divino talvez esteja mais presente nos detalhes do que nos dogmas. Aqui é um bom momento para respirar. Feche os olhos e imagine um final de tarde em Nazaré. O vento leve, o cheiro de pão assado, a voz de uma mãe chamando o filho. Esse era o mundo de Jesus antes da cruz, antes dos milagres, antes das multidões. Esse também pode ser o nosso mundo, se soubermos olhar com olhos de alma. Cavalo de Troia 4, Nazaré não é uma leitura qualquer. É uma travessia. Uma oportunidade rara de olhar para o homem por trás da lenda e perceber que o sagrado, muitas vezes, se revela na simplicidade. A série ainda tem muito a revelar, e a transformação está só começando. Livro 5, Cesareia. Depois de Nazaré, nada mais parecia igual. No quarto volume da saga, testemunhamos o lado mais íntimo e oculto da vida de Jesus, os anos antes da fama, os vínculos familiares, os silêncios, os conflitos internos. Ali, entre as vielas simples da aldeia, vimos um Cristo ainda em gestação, pleno em consciência, mas recolhido, aguardando o momento certo para se revelar. Foi em Nazaré que o Major, nosso viajante no tempo, deixou de ser apenas um observador técnico para se tornar um homem tocado. A convivência com Maria, as longas conversas com os discípulos, os gestos de amor silencioso, tudo plantou sementes profundas em sua alma. Mas a missão continuava. E o que encontramos em Cesareia não é mais o menino de Nazaré, nem o pregador dos caminhos. É o Mestre, já em plena ação. Um Jesus caminhando para a maturidade de sua entrega. Um Cristo que agora começa a confrontar abertamente o sistema, a sacudir estruturas, a fazer tremer aqueles que fingiam conhecer Deus. A transição entre os dois volumes marca uma virada. Se Nazaré foi o solo, Cesareia é o broto que rompe a terra. O silêncio dá lugar à palavra. A espera, ao movimento. E o que antes era promessa, agora se revela. Você já se perguntou o que aconteceria se alguém pudesse voltar no tempo e observar, em primeira mão, a vida de Jesus de Nazaré? E se, além disso, essa pessoa carregasse o peso de documentar não apenas os milagres, mas também os momentos mais humanos, intensos e misteriosos do Cristo histórico? Se prepare, porque neste vídeo vamos abrir as páginas de um dos volumes mais emocionantes da saga Cavalo de Troia, onde as revelações não são apenas históricas ou espirituais, mas profundamente humanas e transformadoras. Seja bem-vindo a Cavalo de Troia 5, Cesareia. Após 6 anos de silêncio, o autor retorna com mais do que uma simples continuação. Ele reaparece transformado, com os olhos interiores mais abertos, consciente de que não se trata apenas de contar o que viu, mas de transmitir a essência viva de um encontro com o verdadeiro significado da fé e da presença do divino. Benítez abre o livro confessando um medo profundo:
o receio de não conseguir fazer jus ao impacto espiritual das experiências vividas no projeto. A narrativa é marcada por uma abertura honesta, quase confessional, onde o autor admite que só agora, depois de anos de reflexão, sentia-se preparado para continuar. O salto não é apenas de tempo, mas de profundidade. Cesareia se apresenta como um novo cenário, mas também como uma metáfora, o lugar onde o mensageiro deixa de ser apenas espectador e se torna parte daquilo que observa. Há uma maturidade espiritual que se infiltra em cada página. A vontade do Pai é o eixo que agora orienta tudo. Neste volume, vemos um Jesus mais próximo, mais humano. Ele sorri, se cansa, chora e, acima de tudo, ama. Não é o Cristo inacessível das representações formais. Ele caminha com os pés na poeira da estrada, conversa com mulheres e crianças, entra em casas simples e se deixa tocar por quem o busca com fé. E essa aproximação não diminui sua divindade, pelo contrário, a torna ainda mais impactante. Porque é no detalhe do gesto cotidiano, no olhar silencioso ou na palavra sutil que o sagrado se revela com mais força. Benítez nos conduz a momentos marcantes da jornada, como curas impressionantes e diálogos secretos com os discípulos. Mas o que mais chama a atenção não são os milagres em si, e sim o que eles despertam, o conflito entre fé e razão, entre o dogma e a vivência direta da espiritualidade. Ao descrever cada cena, o autor levanta questões profundas: o que realmente é um milagre? E por que precisamos tanto dele para acreditar? Essa é a beleza de Cesareia. Ele não quer convencer você de nada, quer provocar uma busca interna. Uma dúvida que leva ao despertar. Talvez o grande milagre não esteja em ver um paralítico andar, mas em despertar para a certeza de que há um Deus Pai que ama e cuida de cada um de nós. O livro convida o leitor a sair da zona de conforto. A pergunta muda de "o que aconteceu com Jesus?" para "o que Jesus está tentando me dizer agora?" O projeto Cavalo de Troia, com sua tecnologia e precisão quase cirúrgica, continua como pano de fundo. Mas neste volume, o foco não está mais no aparato. O que importa agora é a transformação do mensageiro. A missão não é mais apenas testemunhar eventos, é absorver a mensagem viva. Elísio e o Major seguem presentes, mas é Jason, o protagonista e narrador, quem mais se revela. Ele começa a entender que a viagem mais importante não é aquela feita no tempo, mas aquela que acontece no coração. A essência do quinto livro é clara: a verdadeira revolução de Jesus não está nos sinais externos, mas no modo como ele nos convida a enxergar o mundo, a nós mesmos e ao outro. É uma obra que fala do amor como caminho, da entrega como libertação, e da confiança como fundamento da existência. Conforme o livro avança, fica evidente que esta não é apenas uma missão científica, mas uma jornada espiritual. O leitor é envolvido por uma atmosfera de reverência e, ao final, sente que também esteve lá, caminhando entre pedras, ouvindo a voz de Jesus, olhando nos olhos daquele que mudou o mundo. Se Cavalo de Troia 5 te tocou de alguma forma, talvez seja porque há algo dentro de você também pronto para acordar. Essa não é apenas uma leitura, é um convite ao reencontro com o que há de mais profundo na alma humana. Livro 6, Hermon. Depois de Cesareia, o silêncio. No quinto volume da saga, acompanhamos um Jesus ainda caminhante, cada vez mais consciente da cruz que se aproximava, e ao mesmo tempo, mais amoroso, mais presente, mais inteiro. Em cada passo pelas aldeias, ele tocava não apenas corpos, mas almas. Seus gestos eram mais que curas, eram lições vivas de compaixão. E Jasão, o major enviado do futuro, já não era mais o mesmo. Depois de observar, de registrar e de sentir na própria carne a vibração daquele tempo, ele já não carregava apenas relatórios científicos, carregava um novo coração. Mas a missão estava longe de terminar. No sexto volume, Hermon, o tempo já não corre para a cruz. A cruz já passou. A morte foi vencida. E o que se revela agora é um novo tempo, um tempo de despedidas, de entregas, de revelações finais.
Se Cesareia foi o ponto mais alto da presença pública de Jesus, Hermon é o lugar da intimidade sagrada. É o monte onde o Mestre se eleva, não só aos céus, mas também no coração de cada um que o seguiu. É onde a jornada do homem termina, e a missão dos que ficaram começa. Essa transição entre os dois volumes é mais que uma mudança de cenário. É um rito de passagem. A fé que antes era confiança no Mestre agora precisa se transformar em ação no mundo. E para quem testemunhou tudo, como Jasão e Eliseu, essa transformação será também um peso, e um chamado. Você já imaginou estar presente nos dias que se seguiram à ressurreição de Jesus? Testemunhar não apenas o retorno do Mestre, mas também os bastidores espirituais e humanos que os evangelhos silenciaram. Em Cavalo de Troia 6, J.J. Benítez nos leva mais uma vez por uma jornada intensa, reveladora e profundamente transformadora. Este livro não é apenas uma continuação, é um mergulho ainda mais profundo no mistério da fé, no drama humano dos apóstolos e nas revelações que o tempo tentou enterrar. E o que acontece quando ciência, espiritualidade e amor se encontram? É disso que trata essa nova etapa da missão Cavalo de Troia. Depois dos eventos dramáticos vividos por Jasão e Eliseu nos volumes anteriores, incluindo a morte e ressurreição de Jesus, Hermon abre novos portais de entendimento, não só sobre o Nazareno, mas sobre quem somos diante da verdade. O livro inicia num clima de mistério espiritual. As aparições do Mestre ressuscitado são descritas com detalhes vívidos, humanos e transcendentais. Ele fala com os discípulos, conforta-os, orienta-os. E, como numa despedida anunciada, os toca individualmente, como se imprimisse em cada um a centelha de sua missão futura. A ascensão não é uma cena breve e simbólica. É uma cerimônia profunda. Jesus impõe as mãos sobre cada discípulo, se despede, os abraça, e desaparece como um feixe de luz. Tudo é detalhado. Tudo é emocionante. E mais uma vez, o que os evangelhos registraram como resumo, aqui é apresentado como experiência viva. É impossível não parar e pensar, quantas verdades foram deixadas de lado ao longo dos séculos. Quantas mensagens de amor, serviço e irmandade foram substituídas por dogmas e estruturas rígidas. Em suas últimas palavras, Jesus não fala de glória, nem de medo. Ele orienta: amem como eu amei. Sirvam como eu servi. Ensinem com o exemplo. Essas instruções ecoam como bússolas espirituais para o que viria depois, e talvez, para todos nós até hoje. Jasão e Eliseu, profundamente marcados, reconhecem que seu propósito agora é esse: divulgar ao mundo o que presenciaram. E esse novo entendimento se torna o verdadeiro coração da missão Cavalo de Troia. Um dos grandes méritos de Cavalo de Troia 6 está em humanizar os discípulos. Pedro, João, Tiago, todos revelam inseguranças, alegrias, dúvidas. São homens que estão diante de algo imenso, e tentam responder da melhor forma possível. As conversas privadas entre o Mestre e cada um deles são emocionantes e cheias de sabedoria. Há um momento tocante em que Jesus prevê o martírio de Tiago, aconselha Pedro a cuidar de seu irmão, e lembra aos discípulos que a fé não elimina o sofrimento, mas o transforma. Mais uma vez, Benítez propõe uma releitura corajosa dos relatos bíblicos. Com base nas experiências diretas de Jasão, ele afirma que muitos eventos foram alterados ou distorcidos pelos evangelistas. Não por má intenção, mas por limitação humana, censura institucional e incompreensão espiritual. Essa revelação não diminui a fé. Ao contrário, torna-a mais viva, mais autêntica. O Jesus retratado aqui é mais próximo, mais amoroso, mais completo. E isso toca o leitor profundamente. No final, já de volta ao módulo, Jasão e Eliseu sabem que não são mais os mesmos. Estão transformados, não por provas científicas, mas por uma verdade vivida. Eles não pretendem convencer ninguém. Só desejam contar o que viram, para que outros também despertem.
O livro encerra com a presença silenciosa do cavalo branco, chamado Poseidon, relinchando próximo ao módulo invisível. Um símbolo de pureza, força e continuidade. Este volume não oferece certezas absolutas. Ele propõe perguntas. Ele desafia visões engessadas. Ele convida à introspecção. E talvez seja isso que torna essa leitura tão especial. Ela não termina nas páginas. Ela continua dentro de cada um de nós. Depois de Hermon, algo muda dentro da gente. Porque já não estamos mais apenas diante de um relato. Estamos diante de uma experiência. Uma travessia que começou com tecnologia, mas agora mergulha nas águas do mistério, onde a fé não é mais crença cega, mas algo vivido com o corpo, com o coração, com cada respiração. Neste 6º volume, o mestre parte. Mas não desaparece. Ele se torna presença no invisível. A missão agora está nas mãos dos que ficaram. E nos olhos de quem leu, ouviu, tudo isso acontecer. Mas, será que a história termina aqui? E se eu te dissesse que o que vem depois é ainda mais surpreendente? Nos próximos volumes, os relatos secretos continuam. E novas revelações, algumas das mais impactantes de toda a série, vêm à tona. O que foi deixado de fora dos evangelhos, o que foi escondido por séculos, o que poucos ousaram sequer imaginar, tudo isso ainda está por vir. Se esse vídeo tocou algo em você, fortalece o canal com um like, e ativa o sininho para continuar essa jornada com a gente. Porque, acredite, o que vem depois de Hermon é simplesmente arrebatador. Boa leitura!